Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui recebendo o bispo Dalmer Pacheco, jornalista, bispo da Igreja Celta. Estamos falando sobre uma série de assuntos, sobre a atualização, sobre essa questão de se a igreja pode se adaptar à sociedade. A gente falava dos divórcios, são 22 possibilidades. São 22, eu não sei agora de qual, ou 20 dentro da Igreja Romana. Sim. São 22, do Papa, né? 22 ou 23 cláusulas que permitem que você entre. É como se fosse um tribunal, só que religioso, com testemunhas. Você tem, começa o processo, houve testemunhas, houve os cônjuges, né? Você tem o libelo de início e tal. E ela, de fato, ela para fazer um jogo de palavras, ela não dissolve, mas ela torna nulo. O que na prática é a mesma coisa, porque te permite casar novamente na própria Igreja Romana, né? Então, eu acho que o outro avanço é que a Igreja Romana, ela já tem há muitos anos a pastoral da segunda união. Então, é uma contradição dentro da própria Igreja. Se o casamento é indissolúvel, como é que eu reconheço uma união que não está, sob o ponto de vista de matrimônio, abençoada por Deus naquela igreja? O que era melhor? Dar o divórcio e você ter os fiéis podendo participar. Não são, de certa maneira, divórcio, celibato, condenação ao homossexualismo, não são medidas da igreja contendoras ou controladoras de forma social de algum motivo econômico, político ou social que exista nas comunidades daquela época? Sim, sem dúvida. A gente sabe que a origem do celibato foi na questão de quando o padre morria, não havia viúva nem filhos, quer dizer, podia até haver, extraoficialmente, mas não oficialmente, naquela época não existia os cartórios, as coisas assim, e era acúmulo de bens, né? Os bens iam para a igreja. Na medida que ele era padre secular, era para a igreja. Então, acho que a gente evolui. Não, me parece que a preocupação era muito mais com a questão financeira do que com a questão afetiva. Então, por exemplo, um sacerdote, ele pode ter um relacionamento afetivo, normal, uma família, e ele pode, ao mesmo tempo, fazer a pastoral dele. Eu acho que a gente deve elogiar o que é bem feito. O nosso primaz, que é como se fosse o Papa, nós não temos Papa, Dom Alistair Bate, que fica hoje na Suíça, nos Alpes Suíços, é o chefe da igreja internacionalmente, tem um relacionamento muito próximo, lá é chamado Sua Graça, com Sua Santidade, o Papa Francisco, que tem demonstrado uma visão, eu acho assim, humanitária, um diálogo interreligioso muito grande e que está sofrendo uma pressão muito grande, porque eu acho que você deve saber que o Papa, ele governa, mas tem nós estamos numa Assembleia, né? Tem o legislativo, o parlamento dele são os cardeais. Ele está sofrendo muita pressão do cardinalato, que eu não sei se você sabe, eu também soube há pouco tempo, o cardinalato não é uma estrutura da igreja. As igrejas podem ter diáconos, que na igreja romana homens casados, diáconos, depois presbíteros, são os padres, e depois os bispos. Depois não existe mais nada. A igreja romana criou é como se fosse barão, duque, é um título de nobreza. O cardinalato é um título de nobreza e eles são indicados, né? Eleitos, entre aspas, indicados por parlamento e que decide. Eu acho que tudo o que você falou, eu acho que está evoluindo em função da própria sociedade. Se pegar o primeiro, eu me lembro que eu fiz isso não como religioso, mas como jornalista, o primeiro trabalho que eu fiz, eu aprendi muito, foi o Código de Hammurabi. Então, lá não sei aonde, no passado, então dizia assim, você não pode separar, não era questão afetiva, você não pode separar se a sua mulher perdeu pai e mãe há menos de 6 meses, porque naquela época não existia pensão, não existia proteção financeira, você tinha que dar apoio à sua ex-mulher, porque ela está de luto do pai e da mãe e não tem como se sustentar. Então, eu acho que uma coisa é a questão financeira, a outra coisa que a gente falou aqui, o nome feio, a doutrina prescritiva, que vem dizer o que você deve fazer, não, evolui. Nada contra, por exemplo, antigamente as mulheres não entravam sem véu numa igreja porque era o respeito. Hoje, por exemplo, você deve ter visto, os bispos usam, os padres também podem usar, um solidel, que é igual ao judeu com kippá, dizendo que sempre lembrar que Deus está acima dele. E são os homens que usam, não a mulher. Isso pode mudar e deve mudar, que é de acordo com os costumes. Aonde você vai ter um padre, pode ter, não estou condenando, mas que use batina e que use todo um paramento. Nós estamos num país... Você é a favor de ter, não sei exatamente como ficaria a palavra, mas uma bispa, um bispo feminino? Pessoalmente sou.
Posso falar porque eu já conversei tanto com Dom João de Anja, que é o nosso bispo principal, vigário-geral aqui no Brasil, como Dom Alister, que na Suíça me acha muito avançado, apesar da idade. Sim, eu sou favorável à ordenação. Infelizmente, até hoje na nossa igreja, nós ordenamos mulheres diaconisas. Na primeira ordenação não há presbíteras, nem há bispas. Resquício ainda da questão da dominação do homem na igreja. Né? Alguns se prendem espero que alguns não me considerem uma heresia, mas alguns se prendem à questão dos 12 apóstolos. Pelo que eu li, pelo que eu já vi, eu estou plenamente convencido da possibilidade de Maria Madalena ter sido um dos apóstolos. Se você vir, eu tive uma oportunidade na Inglaterra de ver quadros. Eu vou ver se eu consigo, eu não entendo muito não, mas é um quadro de um italiano e você vê nitidamente que as feições que na Bíblia chama de João Menor, aquele que fica na cruz, ele diz, mulher é a sua... Creio que você fala do quadro de Michelangelo. Não, é um outro, Scaravaggio, lembrei. Tem do Michelangelo, mas é Scaravaggio, que é um italiano, que ele faz muito preto no branco e tal. Sim. E você vê que a feição que ele pinta do jovem, que ainda é um jovem meio andrógeno, imberbe, é exatamente o rosto de Maria Madalena. Não estou dizendo que seja, mas por que não essa possibilidade? Maria Madalena foi uma grande líder. Maria, mãe de Jesus, foi uma grande líder depois que ele morreu, de ficar montando as comunidades, mesmo escondido. Né? Isso numa época em que o homem era o líder de tudo, né? A mulher ficava muito dentro de casa. Exatamente. Ter 12 apóstolos não seria algo exatamente natural para aquela época? Sim, sim. Né? E isso daí, você acredita que num período de tempo é possível que seja quebrado? Eu acho que sim, Wendel, por exemplo, em algumas igrejas anglicanas, inclusive nas luteranas também, eu não sei aqui, mas no exterior, elas já são, as mulheres são chamadas de reverendas. Né? As reverendas na igreja anglicana, ou os reverendos, são todos que são ordenados. Então, a pessoa se torna diácono, já é chamado de reverendo. Se ele for presbítero, que é padre, ele pode continuar chamando de reverendo ou padre, tanto faz. Então já existem as reverendas, que são mulheres que são ordenadas não apenas para diaconia, mas também para presbítero. E tem as bispas em algumas igrejas, não são todas, porque a igreja anglicana, a celta não, mas a igreja anglicana e outras que têm isso, elas não são igual à igreja católica romana, que você tem teologia da libertação mais política e você tem renovação carismática. São duas formas diferentes de encarar, mas convivem dentro de uma mesma igreja. Elas rompem. Aí cria a carismática e cria a teologia da libertação, assim exemplificando. Então são várias. Eu acho que a tendência no futuro é essa. Você quer ver uma coisa, Wendel, se me permite, eu acho muito interessante quando fala assim, e olha que nos judeus, que no judaísmo é extremamente, ainda um abismo a figura do homem e a figura da mulher. Né? Tem aquela passagem bíblica que diz que ele tirou a costela do Adão, Deus tirou a costela do Adão para fazer a mulher. Claro que é um simbolismo, ninguém fez uma operação cirúrgica, né? Mas aí você vai ver por quê. Mesmo no judaísmo, que era extremamente machista, a costela ela fica na lateral. Então o significado bíblico e teológico daquilo é que homem e mulher devem andar lado a lado. Não um sendo cabeça, graças a Deus a legislação mudou, né, do casamento ser o cabeça, né? Não o homem mandando na mulher e nem tampouco a mulher mandando no homem. Então um casal ele deve andar lado a lado. Esse é o simbolismo da costela de Adão, né? De tirar. Então eu acho que vai evoluir, eu acho que já está evoluindo. O exemplo que eu te dei, a pastoral de segundas uniões. Algumas religiões, e não é só a igreja celta, a igreja presbiteriana aceita, para falar das protestantes, a igreja metodista aceita, a igreja anglicana aceita, e várias outras denominações, o casamento. O encerrar de um casamento para começar um outro, ou seja, o divórcio, que haja essa possibilidade. Olha, eu venho da igreja anglicana, na igreja anglicana tem inclusive um rito, claro, que não é assim, a pessoa tem que estar muito bem resolvida. Mas, por exemplo, eu sou casado com Maria, aí resolvemos, não deu mais, vamos nos separar. Aí eles dizem, mas eu quero continuar na igreja, na mesma paróquia, eu também. Existe um rito, não tem os votos de casamento, em que o bispo faz,
né? Geralmente é um bispo, e diz assim, fulano, eu te libero dos meus votos. Como dizem outras palavras, vá procurar um outro amor na sua vida, vai viver a sua vida que eu vou viver a minha. E podemos continuar como irmãos em Cristo. Claro que tem que ser muito assim, toda separação ela tem atrito, né? Tem que ter sido superado esse lado afetivo, né? Para poder as pessoas terem cabeças tão boas. Mas por que não? Né? Eu acho que não existe. Eu conheci um bispo, já morreu, e ele dizia uma coisa que eu achava interessante. Deus não quer que você fique com um diabo como o diabo o resto da sua vida. Porque às vezes quando você casa, você conhece uma pessoa. Quando você descasa, você conhece a outra. E viver inferno para as aparências é falta. Eu conheço casais, eu trabalhei em pastoral de casais, em movimento familiar cristão, que vivem maritalmente separados, às vezes numa mesma casa, a mulher já com outro companheiro, o marido já com outra companheira, mas perante a igreja, a sociedade, é o casal mais feliz do mundo. Porque acho que vai macular. O que eu acho que vai macular, sabe, Wendel, com toda sinceridade e sem querer ser o dono da verdade, é a hipocrisia. Eu acho que Deus não quer a hipocrisia da gente. Você tem limite? Tem. Eu tenho limite. Posso ser bispo, mas eu tenho limite como qualquer outro ser humano. Então, lidar com isso. Se eu estou casado, espero que não, mas amanhã depois eu posso me divorciar. Ninguém tem regra que o casamento vai durar 20 ou 40 ou a vida inteira. Que bom se durar a vida inteira, né? Mas se não durar, você vai ficar com aquela pessoa só para fazer presença na sociedade, eu acho muito ruim. A gente vai para mais um intervalo. Na volta, vamos continuar falando alguns assuntos de questão de tolerância religiosa, questão de religião. A gente volta já.